Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia, e todos os irmãos lá. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, grandemente, e siga te usando, siga te dando muita sabedoria, entendimento, conhecimento do programa divino para esse tempo final, e muita saúde espiritual e física também, e a cada um de nós também. Para essa ocasião, vamos ler em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 13 em diante, onde nos diz: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para alcançar a salvação que está prometida para ser manifestada no último dia. Aí escreveu do lado direito, último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aí escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. Ao qual não havendo visto amais, no qual não havendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Tempo de prova e bênção. Podem assentar, por favor. O Dr. William Soto nos disse na mensagem que ele intitulou assim com esse tema. Tem parte desse tema, todos seremos provados. Foi pregado terça-feira, 22 de julho de 1998, quarta-feira, em Antofagasta, Chile. Nos diz assim: através da história bíblica podemos ver que quando Deus colocou o primeiro casal aqui na Terra, Adão e Eva, eles também foram provados. Toda pessoa que vem a esse planeta Terra vem para ser provada. Agora vocês vejam, Adão e Eva tinham sido colocados neste planeta Terra e tinham que passar por 7 etapas onde seriam provados. Adão e Eva, estando na Terra, eles, mesmo que tendo a bênção de Deus, ainda não tinham sido adotados. Portanto, é antes do indivíduo ser adotado que a prova lhe vem. E eles foram provados no Jardim do Éden e caíram. Portanto, perderam o direito de continuar vivendo por toda a eternidade. Agora, o que foi que eles perderam? Vejam, no livro das eras, ou sem editar, eu tenho um folheto aqui, mas é na página 687 do livro das eras, ou sem editar. Aqui na página 20 do folheto, no parágrafo 97, nos diz assim: o que tínhamos no princípio? Vida eterna. Éramos herdeiros do mundo. Tínhamos vida. Nunca tínhamos que morrer. Nunca tínhamos que adoecer. Nunca tínhamos que envelhecer. Nunca tínhamos que nos cansar. Não existia funerais, nem túmulo, nem maldade, nem morte.
nem cabelos brancos, nem ombros curvados, nem luto, nem pranto. Tínhamos vida eterna. Tínhamos a jurisdição sobre toda a terra. Éramos um Deus, vejam. Aí do lado esquerdo ele escreveu, deuses sois. Éramos um Deus. Isso é tudo. Na terra, caminhávamos em volta na terra, e se aquela árvore de pele não estava muito bem ali, nós falávamos assim, arranca, sai daqui e vai para lá. E saía, os ventos estavam soprando, e se nós não quiséssemos que os ventos soprassem, então dizíamos, calma, calma, para. E assim acontecia. E o que ele veio fazer? Veio redimir tudo isso de novo para nós. Oh, Deus! Obter tudo isso novamente. E desenhou uma estrela de Davi do lado direito aí. Agora vejam na história da raça humana, todo filho de Deus, assim como Adão foi provado, Adão e Eva foram provados, na trajetória, vemos que isso continuou. Cada um no seu tempo teve que ter um tempo de prova. Nesta mensagem, os 3 tipos de crente, aí o irmão Branham nos menciona referente a isto, veja, desde a página, vamos ver aqui. Página 12. Aí está nos falando de Jó. Diz assim, Jó foi outro crente. Às vezes os crentes são provados. Melhor dizendo, não às vezes, mas o tempo todo. Porque todo filho que vem a Deus tem que ser castigado, provado e disciplinado como filho. Aí ele escreveu todo filho. Recordam as provas, os caminhos cheios de pó, o sol quente da perseguição, mas a lealdade do seu coração afina aquele material até que esteja pronto para ser colocado no molde. Os filhos de Deus são formados estritamente pela sua palavra, ou seja, que é uma preparação especial. Até nisso é especial. Nós somos preparados pela palavra. Somos formados porque somos exemplos viventes e a palavra de Deus está vivendo através deles. A prova vivente para chacoalhá-los até o extremo para ver se permanecem. Você viu? Todo filho que vem a Deus é provado. Jó passou por umas provas muito difíceis. Foram tirados seus filhos e também tudo demais. Os membros da igreja vieram e acusaram ele de que ele tinha pecados encobertos e de quantas coisas mais. Ou seja, jogando na cara dele. No entanto, ele não prestou atenção a isso. Ele sabia que tinha cumprido com os requisitos de Deus. Ele sabia que não tinha motivo pelo qual Satanás tivesse que tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. Durante todo o tempo que o diabo pudesse fazer ele pensar que a enfermidade dele viesse do Deus dele, então seria um tempo em que ele estava tendo vantagem sobre Jó. Mas quando Jó recebeu a revelação de que não era Deus lhe tentando, mas que ele estava permitindo ele passar por essas provas para aperfeiçoá-los, não era Deus, mas Satanás. É igual hoje em dia. O diabo procura dizer a você que essas provas e as demais coisas é o seu Deus tentando te castigar, mas não é assim. Não, Senhor. É Satanás que faz isso. E Deus permite para levar você a um temperamento para ver se você está amarrado nessa terra nos cuidados mundanos ou se o seu tesouro está no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Jó foi provado, no entanto, ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e no final me levantará do pó, e depois desta minha pele desfeita, eu hei de ver, na minha carne verei a Deus. E aí do lado esquerdo para cima ele escreveu: a prova para a perfeição. Amém. Esse corpo não pode ser aniquilado, mesmo que se torne pó e volte ao pó, mas voltará novamente. Eu tenho que vê-lo por mim, meus olhos virá, e outro não. Jó disse. Por quê? Porque ele foi um crente. Na prova, ele foi um crente. Na perseguição, ele foi um crente. Ele foi um crente genuíno. Vê que nas provas nós somos crentes, nas perseguições nós somos crentes, porque nós somos crentes genuínos. José foi outro crente. Ele não podia mudar o que ele era um profeta, Deus o fez profeta. Ele não queria ser diferente dos irmãos dele, mas no entanto era diferente. Deus fez ele daquela forma e ninguém podia assumir aquele lugar. E também ninguém pode tomar o seu lugar, não importa o quão insignificante você seja. Aí ele escreveu: ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém pode tomar o seu lugar. Você dirá: eu apenas sou uma dona de casa, mas ninguém pode tomar o seu lugar. Deus, na sua grande economia, colocou em ordem cada parte do corpo de tal modo que ninguém pode tomar o lugar do outro. Qualquer um de nós, os ministros, poderíamos desejar o lugar que Billy Graham ocupa, mas não podemos tomar. E recorde, ele também não pode tomar o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar. Alguns são evangelistas, outros profetas, outros professores, mestres e outros pastores e assim por diante. Tem donas de casa, mecânicos, agricultores e etc. Mas qualquer que for a sua posição, Deus colocou você nesse lugar. José foi profeta. Agora, ele não escolheu interpretar sonho, o poder de interpretar sonho, o poder de ver visões. Não foi ele que escolheu, mas ele foi fiel a isso. E não importou a ele que os irmãos dele cortassem ele do companheirismo. Ele permaneceu fiel, porque ele creu naqueles sonhos. Ele creu naquele sonho onde os demais feixes inclinavam ao dele. E isso aconteceu porque ele creu. Ele foi um crente genuíno. E aí em cima ele escreveu: Deus te colocou na posição que você está. Agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui. Agora vocês vejam como o ser humano, quando foi provado no Jardim do Éden, caiu e não chegou à adoção. Se ele passasse a prova e se mantivesse firme na palavra de Deus, seria adotado. Comeria da árvore da vida e viveria eternamente. E hoje não falaria assim: e viveu Adão, e todos os dias que Adão viveu foi 930 anos e morreu. Mas sim, diria: e Adão já leva tantos anos e ainda continua vivendo. Em vez de falar e morreu, então diria: e ainda continua vivendo, e continuará vivendo. Agora vejam isso. Na história fala assim: viveu tantos anos e morreu. E fulano viveu tantos anos e morreu. E o profeta tal viveu tantos anos e morreu. Agora, o que vai ser dito de nós? Os que vamos permanecer vivos. Vão dizer: fulano viveu tantos anos e continua vivendo. Por quê? Porque seremos transformados. Ou seja, que não veremos morte. Essa história ainda não está na Escritura, mas essa história nós a estamos fazendo. E que fique estampada, fique plasmado aí na história da raça humana, que fulano e fulano de tal país, fulano e fulano de tal país, viveu tantos anos nesse corpo e ainda está vivendo. Fulano viveu tantos anos no corpo terreno e continua vivendo. Isso é algo que na história da raça humana jamais foi visto, mas será visto, vai ser visto e vai ficar aí.
como história, onde no milênio será visto todos esses personagens que continuaram vivendo, ou seja, não viram morte. Agora veja, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 57. Aí nos diz 57, na metade da página, diz assim: observa, está redimindo para junto com ele voltar à casa, voltar à vida eterna em um corpo humano, no qual poderá comer, beber e viver para sempre. Isaías disse que construiriam casa que habitaria nelas, plantaria as vinhas e comeriam o fruto. Não vai acontecer que eles construam para que outros entrem para morar e outros filhos colherão, mas eles mesmos estarão ali com seus filhos, edificarão ali e ficarão ali. Amém? Não edificam para outro, mas cada um come do que semeou. Aí ele escreveu, os filhos no reino. Amém? O que é? É a sua noiva voltando junto com ele, já redimida novamente, ao Adão e Eva original. Tudo demais é deixado atrás. Olhamos para trás, para a cruz, e vemos que aquela morte pagou tudo. E agora, por fé, somos ressuscitados com Ele, sentados em lugares celestiais agora mesmo, olhando para trás ao que nos redimiu e esperando que o noivo venha para que, então, caminhar para o lar celestial com Ele. Ali tem o triplo propósito de Deus, manifestado em Adão e Eva e em todos os profetas através das eras e naquele que há de vir, ou seja, aquele que foi, o que é e que há de vir. A completa manifestação da revelação da palavra de Deus. Adão e Eva voltarão redimidos à sua casa. Deus está revelando. E lá se assentarão sobre o trono de Davi, certo? E governará sobre toda a nação com vara de ferro. Aí ele escreveu o trono de Davi de volta ao Éden. E terá uma árvore a cada lado. E cada nação que entrar, agora veja, terá uma árvore a cada lado. E ali escreveu Elias e Moisés. E cada nação que entrar, as folhas das árvores será para a cura das nações. Agora, se esse ministério está aí, esse ministério traz saúde. Se trouxe saúde enquanto esteve ministrando nessa terra, aos filhos e filhas de Deus, os trazendo a um corpo eterno glorificado, então continuará trazendo saúde para as nações. Malaquias capítulo 4. Vean, porque esses ministérios, vejam porque esses ministérios, Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas, aí estão os ministérios de Moisés e Elias, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como o bezerro da manada, trará salvação, trará saúde, trará cura. Os reis trarão sua honra e ali não haverá nada, nem mesmo poderá alguma coisa que possa corromper. E no monte de Sião haverá uma luz de dia e de noite, e os remidos caminharão nessa luz. E em cima escreveu Adão e Eva no Éden novamente. Agora, o que eles rejeitaram, que é o que ele escreve aqui na página 50, na página 50 desse mesmo livro, dessa mesma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, diz assim: nos últimos dias isso chegará a acontecer. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, que converterá o coração dos filhos à fé dos pais. E esse tempo será quando poderá se expressar na plenitude da sua divindade através da sua igreja. E assim ter a preeminência nessa igreja. Oh, irmão, que coisa!
foi o homem ungido, mas agora é o povo ungido. E tudo isso para produzir a noiva ungida e o noivo. E esses são ungidos com o quê? Aceitando o que Adão e Eva rejeitaram. E assim voltando com a unção da palavra. Porque ele mesmo disse, minha palavra é espírito, são ungidos com a palavra. Agora ele volta com o que Eva rejeitou. E aí escreveu título de propriedade. E nós aceitamos. Nós o aceitamos. Você viu? Como é essa condição híbrida? É igual como aconteceu com Eva. Ele disse a Eva, não faça isso nem aquilo. Mas isso aqui sim, pode fazer. Do lado direito escreveu os ungidos com a palavra. Os ungidos com a palavra. Do lado esquerdo escreveu Deus encarnado. Veja embaixo escreveu a noiva hoje. Hoje a noiva aceita o que Adão e Eva rejeitaram, que foi a palavra, o título de propriedade. Hoje a noiva aceita o que Adão e Eva rejeitaram, que foi a palavra, o título de propriedade. Um pouquinho mais adiante fala assim. Agora, enquanto Deus provava o povo, provava também o mensageiro, o profeta Moisés. E agora ele fala do caso de Moisés e o tempo dele. E nem o profeta Moisés pôde entrar na terra prometida do outro lado do Jordão, e nem os que saíram do Egito de 20 anos para cima também não puderam entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe, os quais tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito. E porquanto se mantiveram firmes na palavra de Deus, entraram na terra prometida, ou seja, que esses receberam a adoção, passaram a prova. Agora vejam nesta mensagem, essa mensagem titulada Estai quietos e veja a salvação de Deus. O reverendo William Branham disse ali assim, muitas vezes, quando todos chegamos a um ponto que não conseguimos ficar quietos e estamos nervosos, assim que começamos a fazer alguma coisa boa, então vemos que vêm os problemas. Vejam, a gente fala, mas espera aí, não é possível que agora eu estou caminhando bem, agora me vêm os problemas. Assim que começamos a fazer coisas boas, então vemos que os problemas vêm. Mas isso é o diabo tentando transtornar o programa de Deus. Vejam ali, ele escreveu, quando começamos a fazer o bem, coisas boas, o diabo traz problemas. Quando começamos a fazer bom, ele escreveu bom, o diabo traz os problemas. Vemos em nossa vida individual, e vemos no âmbito de nossas igrejas, vemos em nossos assuntos nacionais, vemos em toda parte. A pessoa para de fazer algum hábito e começa a se endireitar, então começam a acusar a ela. Olha, isso aí era assim, agora está fazendo assim. Bom, mas espera aí. Se está agindo corretamente conforme a palavra, está mal. E se está fazendo mal, então também é mal. Então, decidam. Ou seja, para o inimigo, um escolhido de Deus nunca está bem para o inimigo. Então percebemos que quando estamos a ponto de fazer algo que é correto, então o mal sempre está presente. Mas a forma de vencer isso é meditar, no seu coração meditar, em qual direção Deus quer que você vá e qual é a melhor maneira. E depois ficarmos com isso. Assim que nesse grande dia, na hora da frustração, o Senhor falou. Ele fez através de um pequeno profeta que estava parado ali perto e disse, fiquem quietos e vejam a salvação de Deus. Vocês não terão que combater essa batalha. Sempre quando estiverem, desde que estejam juntos e orando, era uma batalha de Deus. E eu penso que essa mesma coisa se aplica nesta noite.
Nesta grande hora, quando as pessoas das grandes igrejas estão discutindo e brigando umas com as outras, e as barreiras denominacionais estão nos separando, e batalhamos deste lado e daquele lado. É tempo de ficarmos quietos. A batalha é de Deus. Para começar, não é nossa. Deus quer que nós fiquemos quietos. E quando Deus se prepara para fazer algo, normalmente Ele manda que seu povo fique quieto. Ele ordena que seu povo fique quieto. Ou seja, que assim como aconteceu naquela ocasião, fiquem quietos. Estai quietos e vejam a salvação de Deus. Ele pelejará por vós. Em uma ocasião, quando estavam no meio da prova, quando o povo do pacto tinha saído do Egito, guiados pelo Espírito Santo, Moisés, o grande líder, e os espias tinham atravessado para a terra prometida. 10 deles voltaram e falaram: não podemos possuí-la. Eles são grandes demais e nós somos pequenos demais. Mas houveram 2 homens, Josué e Caleb, ou Caleb e Josué, os quais tinham ido lá e falaram. Eles fizeram o povo calar, mandaram o povo calar, e uns falavam uma coisa, outros diziam outra coisa. Uns diziam: por que nos tiraste? Olha, se isso não é a situação de hoje em dia, então eu não sei. Por que fizemos isso e por que fazemos aquilo? E Caleb mandou o povo calar diante de Moisés e disse: nós somos mais que capazes de ir e possuí-la. Porque depende do que você esteja olhando. Alguns deles estavam olhando os obstáculos, os grandes exércitos, as grandes muralhas, o tamanho daquelas pessoas gigantes. Mas Caleb estava olhando a promessa de Deus. E assim são os escolhidos de Deus, olhando a promessa. E tinha chegado a hora em que Caleb teve que mandar o povo calar antes de poder falar a eles das promessas de Deus. E eu penso que essa é a mesma coisa que necessita hoje, que as pessoas fiquem quietas e vejam o que Deus prometeu. Vamos a Colossenses. Me desculpe, a Crônicas. Crônicas, capítulo 2. Que estávamos lendo, capítulo 20. Segunda de Crônicas. Para que tenham na mão aí a escritura que estamos lendo nesse caso. Crônicas 20. Miren, dice, 20:16, capítulo 20, versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai. Está em pé e quietos e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque a peleja, a guerra é dele. Agora continua dizendo. Agora recordem que a terceira etapa, ao ser para os 3 grupos, e ser a etapa onde estaria sendo realizada essa mudança de reino, essa batalha desta mudança de reino, a peleja primeiro é no campo espiritual, mas no campo físico, vejam, é o Senhor com o povo, com os escolhidos. Porque recordem que ele, nesse tempo, ele estaria em toda a sua plenitude na igreja noiva. Portanto, é ele pelejando a batalha através de nós.
é o tempo no qual a igreja noiva estaria, e Deus, através dessa igreja noiva, estaria realizando essa batalha, porque esse é o exército que vem com ele. Agora continua dizendo, e eu penso que isso é a mesma coisa que necessita hoje. Que as pessoas fiquem quietas e vejam o que Deus prometeu. Esse é um dia no qual Deus está cumprindo sua promessa. Essas coisas devem ser assim. Portanto, tem que vir e devemos ver as promessas de Deus e ficarmos quietos e observar a salvação de Deus entrar em cena. Deus sempre atua de acordo com a sua palavra, calando o povo. Quando Deus se prepara para fazer algo, o povo fica todo inquieto. O motivo pelo qual estava inquieto durante a sua jornada era por causa de que tinha uma multidão mista que tinha saído. E chegou o tempo de prova. Oh, eu quero que observam isso. Toda vez que Deus se move, normalmente tem uma multidão mista. E isso atrai a atenção de todos. Então, isso cria uma multidão mista, e quando Deus se move, vocês encontram todo tipo de ismo e quantas coisas se movendo no meio. Mas chegou o tempo de prova. Deus prova todo filho ou filha que vem a Ele, sem nenhuma exceção em absoluto. Deus lhes dá o tempo de prova para serem provados. Aí ele escreveu multidão mista e Deus lhe dá o tempo de prova. Agora o Dr. William Soto continua dizendo, agora, os que entraram à Terra Prometida eram de 20 anos para baixo, dos que saíram do Egito. E os que nasceram no deserto, ou seja, que foi um povo jovem, ou que entrou na Terra Prometida. E aquela etapa de 40 anos pelo deserto foi de prova. Na página 4 do livro de Citas, aí é que nos fala desse povo misto, vejam. Página 4, parágrafo 4, 27. Irmãos, uma multidão mista tinha se tornado no final. Um grande avivamento estava acontecendo. Pessoas estavam sendo salvas, e um grupo subiu personificando isso. Eles subiram agindo como que se eles fossem crentes, certamente. Eles colocaram as suas sandálias e cada coisa e se prepararam. Mas aquela mesma multidão mista que comeram a comunhão e saiu na caminhada, foram os mesmos que começaram a murmurar. Ou seja, que do meio do povo, dos que saíram, daí mesmo de dentro. Parece mentira. Vendo tudo que Deus fez, os libertando, parece mentira que saindo, vendo tudo aquilo durante o caminho, começaram a murmurar. E fizeram com que os filhos de Israel, o coração deles, voltassem atrás ao Egito novamente. Isso é o que é. Essa noite, irmãos, temos um avivamento. E haverá uma multidão mista, tão certo como qualquer coisa. Em cima escreveu uma multidão mista. Agora vejam nessa outra mensagem, tempo de amadurecer. Antes de ler esse extrato, tem outro lugar em Citas também. Está nas páginas pares, do lado daqui. Que também fala disto, da multidão mista, se encontrarem por aí. Que ele disse, eu não sei se fala aí de Josué. Fala disto também. Deve estar nas primeiras páginas. Vejam na 34, essa página daqui. Porque foi aí que eu tinha visto, na página 34, parágrafo 287.
Agora, quando o supernatural é feito em sua dedicação, quando o supernatural é feito, ele anima as pessoas, faz as pessoas se agitarem e ficarem loucas. Quando Moisés fez o supernatural lá no Egito, tinha uma multidão misturada que saiu com ele e causou dificuldades no acampamento, no campo. Vocês sabem isso? Todos os leitores da Bíblia estão conscientes disto. Isto se chama multidão mista, de crentes misturados com incrédulos. Causou dificuldade no campo depois. Quando o supernatural é feito, faz com que as pessoas fiquem agitadas e fazem o mal. Isso foi o mesmo que aconteceu nos domínios pentecostais. Esse é o motivo pelo qual Deus não pode nos colocar em uma posição onde deveríamos estar no seu corpo, aonde a uns é lhe dado esse tipo de dom, e a outros esse tipo de dom, e a outros outro tipo de um dom, e etc. Mas todos é o mesmo corpo. Do lado esquerdo, ele escreveu multidão mista, causou problemas. Agora, nessa mensagem, Tempo de Amadurecer à Luz da Palavra, pregado 13 de maio de 2011, em Talcahuano, em Chile, diz: assim que os que estarão interessados na terceira etapa vão estar trabalhando naquilo onde será manifestada a terceira etapa. Não importam as críticas que façam a essas pessoas. O importante é o que Deus diz, o importante é o que Deus tem em seu programa. E na página 154 do livro de Citas, página 1380 diz: o que é atração lá na montanha? É Deus fazendo história. É Deus cumprindo profecia. Isso sempre provoca uma atração. Faz todos os críticos subirem, os urubus e as águias também. Todos eles se juntam para ver o que está acontecendo. Alguns por curiosidade, pela curiosidade. Outros vêm para procurar falhas, enquanto outros vêm criticar. Tem todo tipo que se reúnem. Se reúnem todo tipo. Aí ele escreveu: a atração é Deus fazendo história e cumprindo a profecia. A atração é porque Deus está fazendo história e cumprindo a profecia. Continua dizendo: sabemos que um aperto virá contra a igreja do Senhor e nenhum de nós queremos provocá-la. Se alguém a provocar, então vai responder a Deus. Se por algo que uma pessoa fizer mal contra o programa que Deus tem para o nosso tempo e provoca ou faz com que venha um aperto, então depois vai lhe pedir contas. Na página 264 do livro Os Selos, allí nos dice el reverendo William Branham. Ali o reverendo William Branham nos disse: el primer párrafo dice entonces. No primeiro parágrafo diz: a suas filhas lhes foi dado tempo também para se arrependerem agora, antes de serem julgadas. Agora, a última mensagem que lhes é dada é quando chega esse profeta do qual tenho estado falando. E tenho estado lendo muitos livros relacionados a isso. Eu sei que todo homem sabe, eu sei que qualquer homem sábio ou alguém que pensa espiritualmente sabe que vem isso. Mas sempre tem que estar dizendo: necessitamos um profeta vem. Mas quando isso acontece, é tão humilde que passa e não percebe, como aconteceu nas ocasiões passadas. Muitos escreverão a respeito disso e dirão: sim, tem que ser. Tem que ser. Mas você permita que seja demonstrado diante deles e nem reconhecem. Sempre foi assim. E desenhou do lado direito uma estrela de Davi e para cima escreveu: Deus em simplicidade. Observa.
As filhas tiveram a oportunidade e foi despedido que voltem à palavra original e à doutrina apostólica, mas estão tão confundidas com seus credos e coisas que não farão. Melhor, zombam disto. Por esse motivo serão julgadas e lançadas na mesma cama e serão mortas com ela. Aí escreveu Apocalipse 13. E depois escreveu assim para cima a imagem da besta e escreveu novamente Apocalipse 13. Então o que acontece? No fim farão parte da imagem da besta, outro poder, e trabalharão contra a noiva do Cordeiro, como ela fez no Apocalipse 13, 14. Assim essas também farão, perseguem. Aí escreveu o aperto. As igrejas zombam da verdadeira noiva de Cristo, do mesmo modo que Roma fez, exatamente. Então, pela palavra vemos, pela palavra da promessa de Deus, que ele matará suas filhas, as denominações, com morte espiritual. Ele escreveu Apocalipse 2, 22, 23. Morte significa separação eterna de Deus. Pense bem, amigo, não confie em nenhum credo fabricado pelo homem. Toda coisa que for contrária à palavra se aparta disto. Do lado esquerdo ele escreveu credo. Agora vamos observar na Bíblia. Diz que seu nome é morte e o inferno seguia. Agora, o inferno sempre segue a morte natural. Quando o homem recebe a morte natural, o inferno o segue, o túmulo. Mas no espiritual é o lago de fogo, é separação eterna, onde são queimados. Malaquias 4 diz que os abrasará e não lhes deixará nem raiz nem rama. É a forma que a terra se purifica para o milênio. Aí ele escreveu: sexto selo, Moisés e Elias. Você percebeu que o cavaleiro é masculino? E em sua mão ele tem reticência. É homem, o falso profeta. Mas a sua noiva é chamada uma igreja feminina. Jezabel, Acabe e Jezabel. É tão perfeito. As filhas também são fêmeas, mas nunca se submeteram sob a direção de um só homem. Esses são os pentecostais. Mas ainda são rameiras por causa de suas doutrinas, denominações e sistemas. Assim diz. Agora mirem. Aí na página 265. Na página 265. Agora, onde vai dar tudo isso? Está voltando aonde começou. Começou no céu e está chegando na batalha do fim. A primeira coisa que teve no céu foi uma batalha, quando Lúcifer foi expulso e veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. Pôs o Éden a perder, e desde então está contaminando. E daquela batalha no céu, está chegando a batalha sobre a terra. E sobre a terra será finalizada no tempo do fim, na batalha chamada o Armagedon. Qualquer um sabe isso. A batalha começou no céu. Foram expulsos, Miguel e seus anjos venceram a Lucifer e o expulsaram para baixo, jogaram para baixo. Então ele desceu diretamente ao Éden e começou a batalha terrena. Aí escreveu assim para cima Miguel e Lucifer e escreveu Armagedon, do lado esquerdo. Agora vejam nessa mensagem o mistério do tabernáculo de Deus. O Dr. William Soto disse assim, de 4 de setembro de 98, em Luna, Cidade de México, disse: agora verão através dessas promessas que o mesmo que o Pai fez com Jesus, de colocá-lo em seu trono do templo que está no céu, e de lhe dar toda a autoridade sobre todas as nações, povos e línguas, e lhe dar autoridade sobre toda a criação. Todo o poder lhe foi dado no céu. E onde mais? Na terra também.
Agora Cristo, assim como recebeu essa autoridade no céu e esse poder no céu, isso mesmo é o que Ele faz com o vencedor no último dia, que estará no último dia e que estará guardando as obras de Cristo até o fim. Agora, vemos que nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras recebeu essa autoridade sobre nações, povos e línguas. Mas agora um a receberá. Receberá essa autoridade sobre as nações. Esse será o mensageiro que vencer, que esteja vivendo no último dia, e somente haverá um. E esse será o mensageiro da era da pedra angular. Esse será o que receberá toda a autoridade, porque esse será o que será adotado estando vivo no último dia. Os outros já partiram, não foram adotados estando vivos. Portanto, não receberam essa autoridade. Ou seja, que essa promessa aqui nos fala de adoção. Agora vejam na página 34 do livro de citações, parágrafo 286, diz assim: quando ele está recebendo sua aula, seu treinamento, ele não conseguia exercitar toda a autoridade, não fez ainda. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado reticência. Deus colocou nele a veste de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará com seus filhos aqui na terra um dia. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. O chamará à parte, igreja, se somente lhe obedecer e te sustentares na palavra e a creres, ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele, estarão na igreja. Deus, querendo o seu trabalho feito, Ele mandou seu Filho. O Filho, querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Neste dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em ti e tu em mim. Naquele dia, porque o mesmo poder nosso está em Deus, Jeová, descansando em Cristo. O mesmo poder que descansou em Cristo, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. O levou a um lugar à parte, fez uma cerimônia diante dos anjos e o colocou na posição, o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Deixa eu falar isso. Pode me contar nessa noite, já pode me chamar nessa noite por diante como fanático. Desta noite por diante, pode me considerar um fanático. Mas essa mesma coisa da qual falou será feita. Terá um poder que entrará na igreja. E agora vem nesse Espírito Santo de tal modo que ungirá as pessoas de modo que elas dirão a palavra e criará mesmo assim. Não temos visto o poder. Isso vem à igreja agora. Eu sei que é a realidade. Fala a essa montanha que se mova e não duvides em teu coração, mas creres que o que dizes acontecerá e vai acontecer o que disse. A colocação. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja, e aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta indicando a pedra angular, onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja, e então a boca dos críticos será fechada, serão fechadas. Será um tempo curto. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Observa, não demorará muito, não demorará longo tempo e estará aqui. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e em cima escreveu: será um tempo curto, um tempo sobrante. Agora, veja algo que ele escreveu aqui e antes de ler o que ele escreveu em cima. A vinda do Senhor, recordem que ele vem como ladrão na noite.
E vem para trazer essa fé do rapto. Agora o Apocalipse 19, recordam que essa escritura, e muitas escrituras têm múltiplos cumprimentos. E o Apocalipse 11, quando isso aconteça, agora recordem que a primeira vinda do Senhor, quando Ele ressuscitou e com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, diz que ressuscitaram depois da ressurreição dEle. Agora, Ele apareceu primeiro em cena. E o que? E os filhos de Deus? O que eles terão? O que será dos filhos de Deus? O que eles terão para poder ver essa manifestação desta dimensão nessa terra? Quando acontecer a ressurreição. Veja, somente essa simples oração, essa simples frase que ele escreveu ali. Já adotados antes da vinda do Senhor. Portanto, é pela adoção que cada filho de Deus poderá olhar a essa dimensão. Senão, não poderá ver. Nesses dias não poderá ver o que estará acontecendo. Por isso diz que já adotados antes da vinda do Senhor. Isso são palavras grandes. Porque Deus está dizendo a você, que você vai ter as duas consciências juntas estando nesse corpo. E poderá olhar a essa dimensão. E poderá ver o primeiro, esse primeiro molho, esse primeiro feixe. Oh, glória a Deus, poderá vê-lo. E poderá ver essa dimensão aberta. E poderá conhecer tudo o que estará acontecendo nesta sexta dimensão e poderá recebê-los todos que virão. Eles daremos uma boas-vindas da maneira que eles merecem. E sabemos fazer, e sabemos o que faremos nesses dias, porque já teremos as duas consciências juntas. Todos. Assim como Ele a tem, os escolhidos de Deus também terão. Os filhos de Deus, a igreja noiva. Vejam, que me vi algo aí do que acontece pela manhã. Lembram quando o irmão Branham falou em uma ocasião e disse: me deem 5 minutos para eu falar com a pessoa e eu sei qual espírito ela tem, de qual espírito ela é. Ou seja, cada coisa que ele falou é tudo realizado nesse tempo e atualizado. Em uma forma que Deus une a primeira, segunda e terceira etapa juntas e realiza o pleno cumprimento da terceira etapa. Agora, na mensagem Como Posso Vencer, aí poderemos ver algo mais? Na página 33, o reverendo William Branham disse: as pessoas que iam sentar à direita e à esquerda com ele no seu reino não tinham vencido ainda, porque ainda não tinha vindo a prova, viria no futuro. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo, 2 de Timóteo 2,12, porque ele é a palavra. E recorde que se sofremos com ele e sua palavra, também reinaremos com ele em sua palavra. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Ele é o nosso exemplo. Venceu e depois ascendeu depois de ter conquistado a morte e o inferno.
a enfermidade, o sepulcro e tudo demais que conquistou. E sendo levado ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Isso foi com os santos do Antigo Testamento que tinha vencido. Eles esperaram a essa pessoa e morreu antes que ele chegasse em cena. Mas quando ele se apresentou, não foi um obstáculo para os que estavam dormindo. Não podiam se perder de nenhuma forma. Vivos ou mortos, qual era a diferença? Isso não os atrapalhou. Agora, aí ele desenhou uma estrela de Davi aí em cima, e do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E isso mesmo estaria cumprindo novamente nesse tempo final, em sua segunda vinda. Agora, um pouquinho mais adiante, aqui, nessa mesma mensagem, essa mesma mensagem que estamos lendo, o mistério do tabernáculo de Deus, olha, diz assim: o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 é o Espírito Santo, o anjo do pacto. E agora, como virá no último dia? Diz na página 256 do livro Os Selos, em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a vinda do verbo, a palavra, vindo em carne humana, em um homem no último dia. Agora recordem que quando Ananias e Safira estavam ali, tinham pessoas que conheceram o que estava sendo realizado e eram os ajudantes de Pedro. E eles conheciam o que estava acontecendo ali. Mas vocês observaram que os que estavam vindo, eles não conheciam. Porque se tivessem conhecido, com certeza Safira teria dito: olha, eu já vi o que aconteceu, eu vou falar a verdade. Ela não conhecia certas coisas que esses que estavam com Pedro ali sabiam. Eles conheciam tudo o que estava acontecendo, portanto, tinham um conhecimento que era o Espírito Santo que estava ali operando através de Pedro. Ou seja, que na terceira etapa terá um grupo de escolhidos que saberão discernir, saberão conhecer o que as pessoas têm, já seja pensamentos ou enfermidade, o que for. Se é um filho adotado, se é um filho adotado, conhecerá tudo. Agora, esse é o grupo que estará braço a braço com esse instrumento, de cheio nessa etapa, sendo de grande bênção, como foi nos dias dos apóstolos, os dias de Ananias e Safira, que o irmão Branham disse que ia se repetir novamente aquele tempo. É a vinda do verbo, a palavra, vindo em carne humana, em um homem no último dia. Um homem do tempo final. Um homem deste tempo final. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Espera aí, se é um homem desse tempo, então tem que procurar o cumprimento dessa profecia e ver onde Deus está atuando. Agora, o véu de carne onde ele virá não é o Senhor Jesus Cristo. Aquele foi outro véu de carne que ele teve para a sua primeira vinda 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu. Quando o verbo, o anjo do pacto, que é o verbo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o verbo, se encarnou e habitou no meio do povo hebreu e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário e teve o nome de redenção, Jesus, ou Yoshua, que significa Salvador ou Redentor. Mas para o último dia, o Espírito Santo virá manifestado em carne humana, em um homem desse tempo final, na casa de Deus. E em qual parte da casa de Deus? Pois, no lugar santíssimo, na era da pedra angular. Tem que ser um da casa de Deus. Foi na casa de Deus onde veio o verbo encarnado, porque é na casa de Deus onde o verbo estava, o anjo do pacto manifestado, desde Adão até Jesus.
E aí, uma vez ele desenhou para nós um desenho de uma pirâmide de eras, dois desenhos de pirâmide e eras. E uma mostrava que Israel passou por essas 7 etapas também. E a pedra angular, Jesus. Agora, a igreja noiva, vocês vejam, também passa por essas etapas e coroa com a pedra angular, com a vinda do verbo, da palavra. E de Jesus até esse tempo tem estado manifestando o verbo, o anjo do pacto, manifestado de era em era no mensageiro de cada era. E para o último dia, para a era da pedra angular, o anjo do pacto vem em carne humana no seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos preparando para sermos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, ao céu, nesse tempo final. Nessa mesma mensagem, como posso vencer, na página 35, ali nos diz assim, o reverendo William Branham, vejam, diz assim: aqueles que estão esperando a Cristo a segunda vez, os que venceram as coisas deste mundo por sua graça, vêm a Ele, fechando seus olhos a todas as coisas. Fechando os olhos a todas as coisas, menos a Ele e sua palavra. Ele aparecerá novamente em glória, porque o Senhor, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. 13 ao 17. Se eu for só uma colherada de cinza ou estiver vivo quando ele vier, isso não fará diferença. Amém? Não importa, porque tenho captado a visão. O véu foi tirado de mim e posso ver aquele que pôde ficar de pé e pôr suas mãos sobre mim. Um homem pecador e ao mesmo tempo sobre um Deus santo. Ele é a minha propiciação. Ele é a palavra sobre a qual eu me coloco. No princípio era o verbo. Ele é essa palavra e representa a mim lá. Amém. Eu gritarei enquanto tiver alento que Ele é minha ressurreição e minha vida. Tudo demais é areia movediça, tudo demais é areia movediça. Assim como Ele levou todos aqueles que o esperavam, também levará os santos do Novo Testamento, que venceram as críticas denominacionais, os pecados populares deste dia ou desta era na qual estamos vivendo. Os vencedores de cada era da igreja, os que venceram o quê? Eu sou rico e não tenho necessidade de nada. Eu sou isso, aquilo. Sou da noiva e não tenho necessidade de nada. E não sabe que estás nua e cega. Você pode ver essa era enganosa da qual falo? Não é como aqueles da antiguidade, aos quais cortaram a cabeça deles para poder obter a pedrinha branca. Os que morreram martirizados e foram queimados em estacas e ganharam uma coroa. Mas essa é uma era enganosa, ou seja, a era de Laodiceia, que pensa que tem tudo e dizem: bem, eu sou um membro da igreja, sou um homem bom ou uma mulher boa, faço isso e não tenho que fazer aquilo. Mas é ao que vencer. Agora, isso aí é o que fala na página 215, que é ao que vencer o quê? A 115. A 115 diz assim: todos os cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar sobre seu trono. Ele daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Esse é o vencedor. E esses são os vencedores. Ao que vencer, ao anticristo e a todas as coisas do mundo. Eu lhe darei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai em seu trono. Algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sairá para chamar seus súditos. Como irá reclamá-los? Ele já tem o livro da redenção em suas mãos. Glória.
Agora veja, aí ele escreveu o trono do Pai, o trono do Filho. E escreveu: os vencedores se assentam no trono, a igreja e Israel. E embaixo escreveu: um dia que está por diante ainda, e desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta indicando a pedra angular. Agora, como irá reclamar? Ele tem o título, requer o título de propriedade para fazer a reclamação. O que vencer as coisas mundanas, continua na mensagem como posso vencer. O que vencer as coisas mundanas desta era, o que eles farão? Todos irão no rápido quando ele vier e se assentará com ele em seu trono. E aí escreveu: o trono, se assentarão no trono e irão no rápido. Então, o que devia nos importar? O que o mundo fala ou alguém mais? O grande Espírito Santo está entre nós e a sua coluna de fogo nos guia. Sua palavra foi vindicada diante de nós. O seu amor está em nossos corações. O mundo ficou para trás. Temos passado da morte à vida. E o mundo pensa que você está louco. Tem um lugar que ele escreveu que o que necessita é um louco para o rapto, algo assim, que nos guie. Eu não sei se lembram desse escrito. Agora que lemos isso, o mundo dirá que você está louco. Agora, essa loucura, sim. Não sei que lugares, se lo consiguen, depois me mandam a foto. Agora vejam, continua dizendo nessa mensagem o que está atrás da porta. Domingo 23 de março de 2014, diz assim: é na terra onde esses trovões emitem suas vozes, com a mensagem final de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam na mensagem o futuro lar do noivo celestial e a noiva terrena. Na página 37 nos diz assim: agora observa como vamos. Depois do batismo de fogo do mundo, todos os germes desaparecem e o tornam um lugar apto para o céu habitar aqui na terra. O tipo agora é sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Passou deste sujo, como era a pequena mulher, para o expressado atributo de Deus. Agora somos os filhos de Deus. Não o que seremos, somos os atributos do pensamento de Deus. Vem? Os pensamentos de Deus. Vem? Agora você diz: bem, observa a esse sacerdote. Ele não era um filho de Deus? Provou que ele não era. O que não pôde reconhecer? Ele disse: eu creio na Bíblia, certamente, mas não pôde reconhecer a palavra expressada, a palavra da hora expressada. Aí ele escreveu: a prova. A prova, vejam, essa prova era determinante. Reconhecer a palavra expressada. Reconhecer o que os profetas tinham falado de como seria o Messias. E lá tinham rejeitado. Ele somente tinha uma esperança. Ele somente tinha um ensinamento intelectual de algum grupo que estava antes que ele. E é a mesma coisa hoje. Aí ele escreveu o ensinamento intelectual, vem? Eu sei que isso é forte, mas é verdade. Ali estava a palavra, conforme falado exatamente para aquele dia. E ele, reticência, no entanto, ele era um erudito. Era uma pessoa de nome, mas ele não pôde reconhecê-lo. Por quê? Não importa quão erudito ele fosse, toda coisa como essa, ele não tinha a representação ainda da predestinação. Ele não tinha a representação da predestinação. E nós dizemos: eu tenho a representação da minha predestinação. Eu sou predestinado desde antes da fundação do mundo. Ali ele escreveu a representação na sétima dimensão.
Vem? Somente os predestinados serão os que o reconhecerão. Unicamente pode ser, não pode ser de outra forma. No final, verão quem tinha representação na sétima dimensão e quem não. Como? Você dirá, e eu a terei? Bom, se você crê no seu enviado, você crê no seu enviado? Então aí está a resposta. Tão simples assim. Unicamente pode ser e você somente poderá fazer porque observa. Prova a predestinação. Porque se tens vida eterna, o tempo todo tinha que ser parte de Deus. Porque Ele é o único que é eterno, vem? Oh Deus, pense nisso. Agora observe o que acontece através do grande milênio. E agora continua dizendo, vamos ver. No sé si lo consiguieron por allí. Esa partecita debe estar en uno de los mensajes, no sé si escogiendo una novia o en alguno de esos mensajes. Vamos a ver si lo consiguieron. Mira, es en este. No futuro lar, essa aqui. Vamos ver se encontraremos a página. Se vocês encontrarem a página, para rapidinho dar essa informação. Está a informação, mas não está a página. Vamos ver. Nos selos fala disso também, na 341. Mas nessa aqui, vamos ver se consegue rapidinho. Não sei se é ao final ou para, já que lo hablamos, tocarle a página. Já que tocamos referente à página. Se busca mais arribita onde estou falando eu em ese mensaje, debe decir la página por allí. Bueno, mientras lo consiguen, vamos a seguir enquanto aqui. Encontra, vamos continuar aqui. Veja, diz assim. Mas com isso os crentes não terão que se preocupar se outras pessoas não creem. Porque é para os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É para crentes, é para os crentes. Agora, vejam essa mensagem, 3 tipos de crente. Aqui nos fala também, na página 17, desta mensagem, diz assim, então, em segundo lugar, temos o incrédulo. Vamos falar dele um pouco. O que o incrédulo faz? O que o crente faz? Ele aceita a palavra, e assim aconteceu com os crentes em qualquer raça e em todas as gerações, desde Noé até hoje. Poderíamos pregar 6 meses de avivamento. Aí ele escreveu campanha, somente sobre isso, apresentando os vários exemplos daqueles que creram. O crente não tem dúvidas. O crente crê sem importar a forma que soa, ou sem importar o que os demais digam, ou quão impossível pareça ser. De toda forma, o crente crê. Crê o quê? Crê a palavra. Ele não crê nos dogmas, mas na palavra. Não crê em denominações, mas na palavra. Não é o que alguém diga, mas o que a palavra diz. Do lado direito ele escreveu o crente. Agora recordem bem, esse é o crente. O crente não anda por aí criticando e dizendo como pode ser tal coisa. Eu poderia explicar isso? Esse, mais bem, é o incrédulo. O crente não importa o que for. Se for a palavra, então é a palavra. Correto. Esse é o crente. Agora, queremos estudar a respeito do incrédulo. Esses se sentiam bem, porquanto eles davam tapinha nas costas e chamavam eles de discípulos. E tem muitos em cada tempo, não é certo, que ficam abajulando a eles. Portanto,
Tudo caminhava bem, então eles estavam bem. Mas quando esse que eles consideravam como um profeta e sabiam que verdadeiramente era um profeta, porque podia curar os enfermos e etc., quando ele saiu com a verdade e lhe chegou a repreensão, que era contrário do que eles criam, então esses não puderam receber a palavra. Aí ele escreveu: os incrédulos é igual os 70. Embaixo escreveu: os incrédulos não podem receber a palavra. Eles podiam receber os milagres e até fazer milagre eles mesmos, pois eles saíram e pregaram, expulsaram demônios e, com tudo isso, eles eram incrédulos. Isso está em Lucas capítulo 10, onde ele viu os 70 de dois em dois. Eles expulsaram o demônio de tal forma que até Jesus se alegrou e disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Eles expulsaram os demônios e até Judas estava ali no meio deles. Agora vamos ver o incrédulo. Assim que Jesus começou a dizer o que ele era, aí foi quando a ficha trancou. Aqui tem outro dito. E lá então lá trancou. Vamos ver se conseguiram allí. Ele chama tuerca, chama torca, mas na versão aqui ele disse, ele fala louco. O profeta aqui usa a palavra not, que tem um duplo significado. Pode ser louco ou também pode ser torta, mas ainda não encontraram a página para mim. Isso aqui tá bom, mas eu quero a página. Ok, seguimos. Vamos a ver. No se ve ahí esa parte ahí. Vamos a verla. Oye, olha, tem que encontrar essa parte. Ou será escrito atrás? Pode ser que seja escrito entonces en las notas atrás. Pode ser que seja escrito nas anotações atrás. Agora vamos continuar aqui em 3 tipos de crentes. Diz assim: Jesus começou a dizer o que ele era, e assim que Jesus começou a dizer o que ele era, a ressurreição e a vida, e além disso, lhes disse o que seria se visse o Filho do Homem subir ao lugar onde estava primeiro. E aí do lado esquerdo ele escreveu o que Jesus é. O que é esse homem? Que era o verbo, a palavra. Que coisa é essa? Esse homem está tentando nos dizer que ele veio do céu? Isso é demais para nós. Não podemos crer isso. Ele disse, o que é a carne da qual vocês falam nada aproveita, mas bem o Espírito é o que dá vida. Ali está. É o Espírito que dá vida à palavra. É o Espírito, não o credo. É o Espírito Santo que vivifica a palavra. Escreveu vivifica. E deste modo chega a ser algo vivo, algo que você vê pela fé. E sabe que é assim porque a palavra assim diz. E o Espírito vivifica a palavra a você. E vemos que ao fazer isso, os incrédulos, quando a gente fala algo que eles não concordam, eles vão embora dizendo, eu não tenho que crer isso. Isso está sendo tão notório no mundo hoje em dia. A gente começa a falar algo e todo mundo chega. Eu tenho visto isso nas campanhas. Chegam grandes multidões. E quando nós ficamos de pé e começamos a falar algo, fica nos olhando e esperando alguns momentos, mas quando começamos a dizer, Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele foi o profeta, ao falar isso, alguns vasos que se consideram cheios vão embora. O que é isso? É porque são incrédulos. Aí ele escreveu, os incrédulos vão embora. E você me dirá, você está supondo isso? Isso não é certo. Eu não sou culpado disso. Eu estou falando exatamente o que a Bíblia diz aqui, nesta porção. Eles eram incrédulos e foram embora, mesmo que eram discípulos. Mas isso que eles tinham ouvido era contrário ao que eles criam e diziam, quem pode crer tais coisas?
coisas. Olha, é o mesmo que repete hoje, porque é paralelo em tudo. Eram fariseus e saduceus que tinham saído de suas organizações e tinham se unido ao Mestre. Agora vejam isso. Quando o sobrenatural é manifestado, isso produz 3 tipos de crente. Assim aconteceu no Egito. Aí ele escreveu: quando o sobrenatural é manifestado, produz 3 tipos de crente. Assim aconteceu no Egito. Lá também apareceu o incrédulo e o crente manufaturado. Assim que lá também estavam os 3 tipos. Aqui eu tenho escrito o suficiente para continuar a noite inteira. Se tivesse que explicar como é isso. Onde quer que olhamos, vemos esses 3 grupos. Sempre aconteceu assim. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Recordem que nem todos creram nos dias de José, ou nos dias de Noé, ou nos dias de Moisés, ou no dia dos profetas, ou nos dias de Jesus. Nos dias de João, nem creram em João e nem creram em Jesus. O povo, a religião organizada daquele tempo, não creu. Não creram. Portanto, nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tinha que se desanimar, porque a religião do tempo deles não tinha crido. E nós também não. Não devemos nos desanimar, porque alguns não creem. Alguns não creem. O importante é que eles creram. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os que estavam ordenados para a vida eterna. Esses são os que tinham que crer. É um escrito atrás onde ele nos disse isso. Vamos a ver se lo conseguimos aqui. Bueno, tenho el escrito por lo menos. Vamos ver se encontraremos aqui. Bom, pelo menos eu tenho um escrito. Mas eu queria ler diretamente aqui. Veja o que ele escreveu ali foi: hoje necessitamos outro louco para tirar a noiva da igreja. Mas tem que ver o contexto. Isso foi um escrito atrás dessa mensagem, mas está cheio de escrito. Tem que ir pouco a pouco para ver no meio aí onde está. Bem, vimos que esse é um tempo de prova. Como foram tempos passados. Fizemos um pequeno percorrido por alguns textos onde vimos esse tempo de prova para depois obter a bênção. Vamos ficar em pé e assim já vamos deixar com esse tema, porque vocês vejam, para eles entrarem à terra prometida, foi requerido a santificação, foi demandada a santificação. Foi requerido que o povo se santificasse. E depois Deus operar maravilhas no povo. Santificai-vos hoje e maravilha amanhã. Podemos cantar esse cântico que fala de santificação. Eu não sei se a Sharon Rivera está por aí. Pode vir à frente e vamos cantar esse cântico. Porque vocês vejam que nesse tempo de prova, aí requer que o povo esteja santificado. Santificai-vos para Deus operar no meio da sua igreja sem limitações. Tempo de prova e bendição. E de bênção.
con temor y reverencia. Cada instante mi alma clama a ti. Tu palabra está obrando en mí, va cambiando todo mi vivir. Preparo mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adoptarás y al verme listo ya me transformarás. Al verme listo ya, es porque habremos Ao me ver preparado, pasado la prueba. é porque temos passado a prova. Y entonces E então, nos transformará. nos transformará. Ahora, ¿cómo nos va a ver listos? Agora, como vai nos ver preparados? Porque tendremos la palabra Porque plena en teremos nosotros. a palavra plena Y em Él nós. se va a ver reflejado. E ele vai se ver refletido em você. Y va a decir, E vai dizer, pero mas ya este está listo. esse já está preparado. Ya este está listo. Esse também está preparado. Ya este está listo. Esse está preparado. Y comenzará a moverse. E começará a se En medio mover de la iglesia ese no poder, meio da sin igreja, limitaciones. esse poder sem limitações. Oye, te falta un poquito. Olha, se falta Le um daremos pouquinho. la mano Vamos dar a mão a ele, vamos dar uma ajuda a nuestro amigo, nuestro para o nosso hermano. amigo, nosso irmão. Mira, Olha, eu vou te dar um empurrãozinho por aqui. oh, será una unidad sin Ou límite, será uma unidade donde sem no habrá limite, diferencia de onde não, cultura, de haverá nada. diferença de cultura, de No nada. tendremos esas diferencias Não humanas teremos essas diferenças humanas que día a día muchas veces la tenemos. que dia a dia às vezes que a veces temos nos hace e que às pelear vezes nosotros a nosotros. faz a gente brigar Pero uns en com os ese outros. momento no. Mas Nesse nesse momento aí não. Aí terá uma liberdade e uma unidade total. En este mensaje principio y fin Nesta mensagem princípio e fim de la dispensación gentil, miren, da dice el dispensação reverendo gentia, William Branham veja o reverendo William Branham disse allí, ali. muchas son las pruebas del justo, Muitas são as provas do pero justo, Dios les mas libra, Deus de todo. o livra de Cuán todas. maravilloso es eso. Oh, quão maravilhoso é Cuánto isso! apreciamos eso. Quanto apreciamos Pruebas, isso! Provas, Tribulaciones, tribulações, problemas, problemas, todo trabajando para tudo bien. trabalhando para o bem, cooperando Después para o de un bem. rato, Depois de um tempo, Dios puede verle Deus pode y confiar ver en você usted. e confiar em você. Entonces, Él hará grandes Então cosas Ele por fará usted. grandes Primeiro coisas a prova, por você. Vem luego primeiro la prova bendición. e depois as bênçãos. Y Él escribe allí, E ali ele escreveu, probado, provados, y luego Él confiará e depois en Ele usted. confiará em você. ¿Vio eso? Qué hermoso. Viu isso? Que lindo, que famoso, provado. Y luego Él E confiará depois en Ele usted. confiará em você. Ahora encontramos que Daniel se convirtió Agora en un vemos que instrumento en las Daniel manos de se Dios. converteu em um instrumento nas mãos de Deus, enquanto ele estava afastado do seu próprio povo, fora da sua própria cidade, longe da sua própria igreja, em uma terra estranha, e Deus o usou. Agora você poderia estar longe, aonde for, longe de todos os seus amados e da sua igreja. Mas mesmo assim, você ainda pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode te usar para um testemunho ou para qualquer coisa que Ele deseja te usar. Muito lindo esse exemplo. A Bíblia está cheia dessas coisas. Onde quer que você vira e você olha, você não ama a palavra? Oh, eu somente a leio algumas vezes e choro. Há alguns dias eu estava aqui lendo aqui no quarto e eu sentei para chorar um pouco como um bebê. Me levantei, caminhei em volta da minha cadeira, coloquei minhas mãos sobre uma cadeira e olhei novamente para a minha Bíblia e fiquei de pé e saí em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente e pensei, oh Deus, ali está a vida eterna. Eu desafio a todos a que confiem nela, coloque sua confiança nela e creia. É a vida eterna.
Agora, olhando a Ele em sua segunda vinda, é que venceremos. E ele disse: examinai as Escrituras, porque nela julgam ter a vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Examinai as Escrituras. A palavra de Deus é uma luz aos nossos pés, que deveríamos continuar se fôssemos dirigidos. É a luz que nos mostra o caminho, ilumina o caminho e que nos guia de vitória em vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que ter uma batalha. Se não tiver batalha, não tem vitórias. Assim que deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e as provas. É Deus nos dando a oportunidade para obter vitórias. Aí escreveu batalhas e vitórias. Oh Deus, isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Você que está aí um pouco triste por causa das batalhas, isso não faz, com essas palavras não faz você sentir um pouco melhor? Claro que sim. Vejam, as batalhas vêm, talvez alguém falando algo mal de você. Aí ele escreveu, alguém falando mal de você. As enfermidades vêm a você, ou possivelmente Deus te dá essas pequenas aflições para que Ele pudesse te curar, Ele mostrar o seu favor. Deixa Ele mostrar o que Ele quer dizer, porque Ele ama você. Uma velha história pastoral, que é contado lá em Jerusalém, em Terras Santas, é a respeito de um pastor que estava carregando uma ovelha e ele disse, está com a perna machucada, e perguntaram, como foi isso? Ela caiu sobre um espinho? Não, eu quebrei a perna dela. Então, você é um pastor cruel ao fazer isso com a sua ovelha? Ele disse, não, eu a amo. Mas é porque ela estava andando errado e eu não conseguia corrigi-la. Assim eu quebrei a perna dela, para poder dar uma atenção extra para ela, para que assim ela me siga e me ame. Algumas vezes Deus tem que deixar nós ter uma saúde um pouquinho má, ruim, para nos levantar e nos colocar no seu regaço e nos consolar no seu peito. Então Ele nos aperta no seu peito e quando o médico fala que não pode fazer nada, Ele fala, vem, eu te amo. Isso não faz nós sentir um pouco melhor? Oh, Ele é tão grande. Ele é um pastor maravilhoso, não é? Oh, eu fico maravilhado porque Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada temerei. Como Ele nos dirige a um riacho de águas cristalinas e restaura nossa alma e enche os nossos vasos e nos unge na presença do inimigo. Alguma vez você foi ungido na presença do inimigo? Somente testificar até que o teu vaso esteja transbordando sobre você. Que maravilhoso é ser ungido na presença do inimigo. Na cara. A igreja noiva está sendo ungida na cara do inimigo nesse tempo final. Vamos continuar cantando esse cântico lindo, formoso cântico, santificação. Dios le dijo a Josué, maravillas pronto haré, santifica a mi pueblo, para que las puedan ver. Hoy la tierra prometida frente a nosotros está, para entrar al cuerpo eterno. Dios demanda santidad.
con sinceridad de corazón, mi mirada en la transformación. Tu palabra está en mi corazón, va guiándome a la perfección. Preparo hoy mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adoptarás, y al verme listo ya me transformarás, y al verme listo ya me transformarás. Él nos verá muy pronto listos. Em breve Ele nos verá Formará preparados, prontos e nos transformará. de prueba y de bendición. Tempo de provas e de bênção. Conosco, nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto William Soto Santiago.